Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos aqui para a palavra. Glória a Deus. Gênesis 11, versículo 6. Amém? Antes de eu começar a palavra inicial, eu quero bem rapidinho falar do Salmo 23. O Senhor estava ali me incomodando para eu comentar. E é um testemunho meu, né? De uns 2, acho que 3 anos, 2 anos que nós estamos aqui, né? 2 anos que nós estamos aqui morando no Barrocão. E nesse salmo o Senhor diz assim: de nada tu terás falta, né? O Senhor é meu pastor e de nada tu terás falta. E um certo dia à noite, eu estava há 2 anos atrás, morando lá na Barra do Ceará. Nós estávamos numa tribulação muito grande, eu numa indecisão também muito grande, sem saber se eu vinha para cá ou não, né? E eu fui orar, porque lá eu estava próximo à minha família e eu tinha medo de sair de perto, né? Só que eu estava perto, mas não adiantava eu estar perto. E vai ser justamente sobre isso que eu vou falar na ministração, não. Na palavra inicial. Eu estava perto, mas eu não estava com comunicação com eles. Mas isso me dava um medo muito grande, mesmo assim. Então, numa noite eu peguei, orei, pedi para que o Senhor falasse comigo. E o Senhor calado, né? Quando foi na madrugada, o Senhor me despertou, 3h30 da manhã. Eu me ajoelhei, tudo em silêncio, né? E eu escutei a voz: de nada tu terás falta. E eu digo, eu acho que é coisa da minha cabeça. Mas mesmo assim, mesmo achando, mesmo duvidando, eu peguei para mim, né? E no dia seguinte eu fui ver na palavra, aí era o Salmo 23, de nada tu terás falta. E eu quero dizer, igreja, que até o dia de hoje, o Senhor vem cumprindo isso na minha vida. Aleluia. Ele vem me alimentando tanto espiritualmente, né, como financeiramente, porque nós estávamos passando um deserto muito ruim, muito financeiramente, estava assim um caos. Fausto estava prestes a ficar desempregado, nós tínhamos que vir para essa casa, né, e eu me apeguei a esse salmo, e hoje eu vejo que não era coisa da minha cabeça, era a voz do Senhor me garantindo que nada eu ia ter falta. Dificuldade, nós passamos, todos passamos, né? Como na palavra dele diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, né? Que ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. E eu só tenho a agradecer a Deus, muito, 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 porque Ele vem cada dia me provando, porque quanto mais fiel você for no pouco, no muito, Ele te dará. Agora, para isso, é confiar. Não é dizer assim, eu confio e vou fazer. Não, é confiar de coração. É buscar o Senhor dia e noite, porque às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, mas não é. É o Senhor falando, é o Espírito Santo te tocando. E é isso que eu quero dizer para a igreja. Vamos ter fé e confiar no Senhor, porque de nada tu terás falta. E na palavra de hoje eu vou ler a Torre de Babel, né? Que diz assim: o Senhor disse: eis que o povo é um, e todo tem a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrições para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Só até aqui, igreja. E o que é que eu quero dizer nessa pregação? Aqui é na Torre de Babel, né? Que foi aquela torre que foi construída pelos descendentes de Noé, logo após o dilúvio, né? Para você ver como o ser humano é tão ingrato, né? O Senhor livrou a família de Noé do dilúvio, né? E logo após o dilúvio, os mesmos quiseram construir uma torre que chegasse até o céu. Para quê?
né? Para que o nome deles e não do Senhor fosse visto na terra, né? Só que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. O que foi que ele fez? Ele simplesmente, todos ali eles falavam a mesma língua e todo mundo ali era unido em um só propósito. Por isso que eles conseguiram ir tão alto. Por quê? Porque estavam todos na mesma linguagem e com o mesmo propósito e todos unidos, né? E o Senhor disse que se eles continuassem daquele jeito, eles iriam conseguir, né? Só que o Senhor disse, eu vou acabar agora. Então foi o que o Senhor fez? Deu línguas estranhas. Cada um falava uma coisa. Então, nessa hora que cada um falava alguma coisa, começou o quê? O desentendimento. Por quê? Porque eu não consegui entender o que a Maiara estava falando, porque ela estava falando grego. Eu inglês, o Ed africano. Então, quer dizer, ninguém entendia mais nada. Então, começaram eles entre si sem entender, e aí, nisso, o Senhor deu a línguas estranhas, né? O que é que eu quero dizer com isso? Quando no início do meu testemunho eu falei que a igreja não adianta a gente estar junto se a gente não estiver falando a mesma língua, né? Então, muitas vezes, né, dentro da nossa própria casa, está todo mundo junto, convivendo, todo mundo acha que isso é importante, mas não é importante. Não adianta estar perto. Tem que falar a mesma língua. Eu tenho que estar em concordância sempre com o próximo. Para quê? Para juntos termos o mesmo objetivo e alcançar. Porque o que acontece na maioria das famílias, o que é? Ah, não, mas mora todo mundo junto, está todo mundo bem. E não está. Muitas vezes eu quero uma coisa, eu estou falando uma coisa, meu filho está falando outra, e nisso ninguém chega a lugar nenhum. Entendeu? Então, o que eu quero passar para a igreja é isso. Não adianta só estar perto. A gente tem que falar a mesma língua. Entendeu? Para quê? Para que a gente venhamos ter o mesmo objetivo, o mesmo foco e vencer. E na igreja não é diferente. Não adianta estar todo mundo aqui reunido. Não adianta. Se o seu coração está distante do Senhor, se você não está com um propósito, sabe, se unir ao irmão e vencer a batalha dele e orar por ele, porque quem é realmente crente de verdade, sabe, não ora só por si, não ora só para a sua família, tem que orar pelo irmão, tem que saber, irmão, o que é que está acontecendo, o que é que tu quer? Tu quer ajuda? Muitas vezes, às vezes a gente vem pra cá, tem um irmão que a gente não sabe o que é que ele está passando, o que é que ele está sentindo. Falta o quê? Sabe? Eu acho que falta o poder do Espírito Santo, muitas vezes em cada um de nós, mais profundo, sabe? Em chegar para aquele irmão e dizer, irmão, tu quer ajuda? Irmão, o que é que tu está sentindo? Sabe? Irmão, eu posso orar por ti? Sabe? Porque o irmão entra e sai várias vezes e ele não se encontra. Mas ele não se encontra porque ele também não tem força de buscar sozinho. Então nós temos que ser essa pessoa movida pelo Espírito Santo para chegar para o irmão e perguntar o que é que está acontecendo, o que é que ele quer. Porque o que nós podemos fazer hoje é dar uma palavra para o irmão, né? E fazer o quê? Orar. É orar para aquele irmão, para ele se levantar, para ele ter força para as dificuldades do dia a dia dele. Né? Então, igreja, vamos falar a mesma língua, né? Não vamos falar línguas estranhas, que eu acho que o importante é isso, sabe? É a união, né? E falar a mesma língua. E aqui eu quero agradecer a minha oportunidade.